Olá, iniciamos a nossa aula de hoje com lançamento horizontal. Então, pensamos aqui numa plataforma. Sobre essa plataforma, nós temos um corpo, certo? E esse corpo, ele está se movimentando com uma velocidade Vx. Ele está se deslocando com uma velocidade Vx sobre essa plataforma. O que vai acontecer? Ele vai ter o que nós chamamos de... Ou seja, nós teremos um lançamento horizontal. Temos aqui um lançamento horizontal. E aí esse corpo ele vai ter um alcance horizontal x. Vai ter um alcance horizontal x. E ele estará sendo lançado de uma plataforma com uma altura h, certo? Então esse corpo ele estará em vários pontos diferentes da nossa trajetória. Em cada ponto dele, em cada ponto específico em que ele vai estar localizado, nós teremos a nossa velocidade Vx. Lembrem que na direção horizontal o movimento é uniforme. Movimento uniforme. Esse movimento é uniforme na direção horizontal porque nós estamos considerando condições ideais, né, sem qualquer tipo de resistência do ar ou também sem qualquer tipo de força que está sendo aplicada sobre o corpo. Na direção vertical, nós temos o Vy. O Vy ele é variável por conta da gravidade que está nessa mesma direção. Nesse ponto específico aqui, ó, ele está na iminência de abandonar a plataforma, o nosso Vy ele é zero. O Vy só adquire velocidade a partir do momento que ele parte dessa plataforma. E aí, em cada ponto específico, nós teremos uma velocidade resultante. Temos uma velocidade resultante. Se nós quisermos calcular essa velocidade resultante no ponto específico, né, a velocidade resultante será Vx ao quadrado mais Vy ao quadrado. Lembrando que o Vx corresponde à velocidade com que ele parte da própria plataforma. Tá? Essa é a ideia. E aí algo também muito importante que nós temos que lembrar é que se o corpo ele for lançado desse ponto até esse, ou se ele é lançado horizontalmente, vamos chamar aqui de ponto A, ponto B, ponto C. O tempo gasto de A até B é igual ao tempo gasto de A até C. O tempo vai ser igual porque para determinar o tempo de queda, o que importa para a gente é a altura e não o alcance horizontal. Por que isso é muito importante? Porque com base no tempo que nós vamos calcular em relação à direção vertical, é o tempo que nós usaremos para poder calcular depois o alcance, né? E aí, como é que a gente vai calcular o tempo em função da altura? H igual H inicial mais VO vezes T mais G vezes T ao quadrado sobre 2. Lembramos que esse VO ele corresponde a esse Y ali, ó, tá? Porque nós estamos falando aqui na direção vertical. Logo, 0, 0. A altura inicial considera-se como 0, porque para nós o que importa é a altura total. O VOY ele é nulo. Consideramos o G como 10. Então, 10T ao quadrado sobre 2. Sendo assim, 5T ao quadrado. Dessa forma, nós temos a forma reduzida que relaciona altura e tempo. E aí, para o alcance, x igual a Vx vezes o T. Com essa relação matemática, nós vamos determinar o alcance, né, em função do tempo vertical. Podemos fazer um exemplo. Supondo que nós tenhamos uma aeronave, né, temos aqui uma aeronave, opa, deixa eu melhorar isso aqui. Temos aqui a nossa aeronave, né, está se deslocando na direção horizontal com uma velocidade Vx de 50 metros por segundo. Ela se desloca a uma altura de 720 metros. E aí, em certo momento, ela solta um objeto. Então, ela vai soltar um objeto. Esse objeto, né, ele vai ter ali
um alcance. Nosso objetivo é saber qual é o alcance desse objeto. Então a gente quer saber essa medida aqui, ó. Qual é o alcance do objeto imediatamente, né, após o lançamento da aeronave. Lembrando que a aeronave não está parada, ela está em movimento, né? Lembrando também que nós não estamos considerando resistência do ar. Isso aqui é uma situação ideal, por isso que a gente pode, né, partir dessas relações para efetuar o cálculo do alcance. Então tá, primeiro passo. Eu tenho aqui a altura, então eu vou calcular o tempo de queda, porque eu sei que o tempo, né, nessa direção vai ser o tempo utilizado para calcular o alcance. Então usamos já a forma reduzida, que é h 5t ao quadrado, teremos 720 igual a 5t ao quadrado, né? Passamos o 5 dividindo e fazemos a raiz quadrada, então nós teremos t ao quadrado igual a 144, raiz de 144, que vai dar 12 segundos. Então nós temos aí 12 segundos, que é o tempo de queda. Pronto, agora que nós temos o tempo de queda, poderemos determinar o alcance, usando a relação x igual a vx vezes o tempo. Quem é o nosso vx? Corresponde à velocidade horizontal, que é 50, vezes o tempo, que é 12. Sendo assim, 50 vezes 12, 600. Então nós temos aí 600 metros. Dessa forma, né, determinamos o alcance horizontal desse corpo. Então vejam que para lançamento horizontal não tem muito segredo. Essa é a relação que nós utilizamos aí para poder efetuar, né, os processos matemáticos. Ok? Valeu, pessoal!